Saudações, bem-vindos a mais um Na Taverna com Plutão, e hoje eu estou mais uma vez extremamente bem acompanhado de duas figuras de grande relevo em meios simbolistas, esotéricos, tarológicos, rosacrucianos e etc e tudo mais. Um deles é o Giancarlo Schmidt e o outro é o Adílio Jorge Marques. São duas figuras avassaladoramente experientes nesses assuntos que nós vamos abordar. Ambos entendem muito de simbolismo alquímico. O Giancarlo também é astrólogo. O Adílio é assim, vastamente iniciado em 400 milhões de organizações de estudos esotéricos, né? Ele tem uma trajetória gigantesca e, como eu, é também professor de história. E professor de história físico também, né, Adílio? Deixa eu colocar o Adílio para se apresentar. O Giancarlo vai se apresentar logo em seguida. Deixa eu colocar ele aqui em foco primeiro. Então, Adílio, fala um pouquinho sobre você. Você é físico, professor de história, etc. Manda ver. Olá, tudo bom? Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. É uma honra receber esse convite aí do Carlos Holanda, conhecer o Giancarlo. Eu ainda não conhecia pessoalmente, né? Nesses tempos atuais. Online é o pessoalmente. Então, a gente tem uma trajetória. Eu fiz física primeiro, trabalhei alguns anos dando aula de física, né? Fiz mestrado na área de física e depois comecei a trabalhar com história da ciência, né? E obviamente com história das religiosidades, nem tanto das religiões. Eu trabalho mais com a questão da interpolação das religiosidades dentro da história e do pensamento humano. Isso na questão acadêmica, né? E a gente vai lendo aí de vez em quando, vai fazendo mais leituras aí por fora para complementar, que nem você falou. Nem tantas, não são esses milhões todos não, mas algumas só. Tá certo. Sim. É bom saber que o Adílio também tem uma formação científica muito sólida. Então, assim, a nossa conversa ela vai falar do esoterismo, vai falar de questões cíclicas, astrológicas, de simbolismo alquímico e tudo mais, mas a gente vai se pautar o tempo todo por esse diálogo, por esse ping-pong que eu sempre julguei, eu sempre defendi. Isso é extremamente saudável e é perfeitamente possível a gente fazer entre o conhecimento científico legitimado e o conhecimento que fica atualmente meio marginal, mas também é um saber e pode ser aplicado, constatado. E aí eu vou pedir que o Giancarlo, né, se apresente aqui. O Giancarlo já é conhecido também, a beça, especialmente de muitos alunos, né? Tanto o Adílio quanto o Giancarlo participaram junto comigo de um curso fantástico que nós demos ali. Modéstia à parte, o curso foi bom pra caramba, né? Foi É verdade. Magia Planetária, Cabala e Estudos Simbólicos, com turmas aqui do Rio de Janeiro, 2 turmas no Rio, uma em São Paulo, e eu ainda tive, né, a sorte de ministrar esse curso em forma compacta em Lisboa. Então, assim, o Adílio quanto o Giancarlo são professores desse curso, infelizmente, não está presente aqui o Pedro Ribeiro. O Pedro Ribeiro, ele estava com suspeita de Covid-19, né? Estava bem dodói, e graças a todos os deuses ele está se recuperando. E, enfim, ele permitiu que a gente citasse ele aqui, e depois eu vou trazer ele para conversar conosco também. Mas eu dei essa volta aqui grande para deixar o Giancarlo à vontade. Giancarlo, se apresenta aí, você é tarólogo, é astrólogo, é simbolista, é filósofo, e o que mais assim? Já tem mais... É um prazer, Carlos, é um prazer, Adílio, te conhecer também pessoalmente. Carlos, a gente já se conhece há bom tempo, né? Desde os anos 90, né? Desde os anos 90. Foi através do Wagner Weiss que eu conheci você. O Wagner também ficou meio dodói, viu? Ele ficou? Eu não soube, não. Não soube, não. Também ficou meio dodói. Caramba, eu vou até entrar em contato com ele, porque eu estou preocupado, eu gosto muito dele. Ele até publicou isso no Facebook. Depois que ele conseguiu sarar, né? Ele falou que teve a Covid e falou, os primeiros 3 dias, 4 dias, foi uma gripezinha normal. Depois falou que foi assim o furacão, quase morreu, uma coisa horrível. Tá sendo brabo mesmo. Umas pessoas mais suscetíveis, ainda mais o virginiano. Imagina, o Wagner virginiano ficou enlouquecido. Imagino como é que ele deve ter se sentido, né? Porque Virgem é o signo do evitar o contágio, e justamente evitar o contágio de todo jeito, né? Todo organizadinho, todo purificador, né? Às vezes barra aqui o contato quando a pessoa é meio burrinha. Então, precisa evitar o contágio, justamente ele, coitado. Assim, muitas pessoas estão passando por esse drama, né?
Eu vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Giancarlo Kishmid, eu moro em Petrópolis, Rio de Janeiro, sou natural de Vitória. Comecei fazendo psicologia, passei para letras, literaturas e língua portuguesa. Aí fiz uma pós em psicologia analítica, junguiana, fiz uma pós em filosofia e acabei me formando em psicanálise e constelações familiares. Eu tenho um trabalho desde 87, atendimento de público com tarô, astrologia, também me enveredei dentro da numerologia e fiz vários tipos de formações, como flora de Bach, iridologia, trabalho com fitoterapia, né? Eu também, com a Agílio, estou ligado a algumas ordens, Rosa Cruz, druidismo, templários, martinismo. Eu passei por alguns caminhos aí também. Todo mundo aqui faz coleção, né? Fazendo coleção de organizações iniciáticas. Mas é um prazer. O meu caminho é esse, dentro da astrologia, tarô, numerologia e terapias. Iconografia, simbolismo, esse caminho que eu sigo. Então, assim, eu convidei essas duas feras aqui para conversar comigo, porque, infelizmente, não tem mais uma das três. São três feras, na verdade, né? A terceira fera preferiu ficar quieto no canto dele até ficar 100%. Mas, assim, primeiro porque tão notório saber muito profundo em muitas coisas que nos interessam na atualidade. E segundo, que são meus amigos, né? Porque a gente se curte, a gente gosta de trocar ideias sempre que possível. Gente, uma das coisas que está motivando várias conversas, a gente sempre tem a nossa conversa na Taverna com Plutão, é sempre uma coisa mais ou menos improvisada, é um encontro informal, né? Mas é claro que as situações do coronavírus, a pandemia, a crise econômica, as questões políticas muito severas, elas vão estar na pauta. Em parte, a gente tinha até conversado antes do nosso encontro agora que há uma negação dos modelos científicos, né? Uma repulsa à ciência, uma repulsa às formas que a ciência usa para se expressar, para comunicar descobertas ou prevenir problemas. E o Giancarlo tinha feito um artigo bem interessante, jogou lá no Facebook, foi muito bom de ler, e eu ainda tenho alguns acréscimos, né? Me permitam só colocar esse acréscimo para a gente atiçar a discussão, porque ela é muito boa. E sabendo também que o Adílio tem além desse olhar histórico, né, historiográfico e esotérico, ele também é físico. Então tem uma outra questão, físico e historiador da ciência, e tem toda uma questão ali forte com como é que esse conhecimento é construído e por que ele é importante ser levado em conta. Né? E não assim, eu desconfio porque foi fulano que falou, então a ciência não é assim, a religião é mais importante, ou o discurso de fulano é mais importante. O que acontece? Além do que o Jean citado, né, nesse tão bacana artigo, que era a quadratura de Saturno em trânsito, em astrologuês, né, Saturno em trânsito, com Plutão também em trânsito, no céu atual, no céu da atualidade, que vai perdurar aí um belo tempo ao longo de 2020 todo. Que isso, entre outros assuntos, depois o João Carlos vai aprofundar melhor que eu, mas entre outros assuntos, que estaria entre os fatores que que desqualificariam o saber científico perante opiniões, né? Tá todo mundo muito opinioso ultimamente, né? Perante opiniões sem base, sem alicerces científicos que possam ser argumentos sólidos e tudo mais. É um tal de todo mundo acreditar em qualquer coisa, a profusão de fake news de tudo quanto é lado, todo tipo de teoria conspiratória. E aí, eu prefiro só acrescentar esse dado aqui importante, que vírus e paranoia são assuntos plutonianos, né, dentro do simbolismo astrológico. Eu não discordo nem uma vírgula do que o Giancarlo tinha falado. Eu só vou acrescentar esse outro dado, né, para a gente ficar com a pulga ou o pulgueiro atrás da orelha. Porque o Plutão é assim, no simbolismo dele, ele é assim, o Hades, né? Se você pensar na mitologia grega, o Hades, ele é o deus que está invisível. Ele sobe à superfície, de vez em quando, muito ocasionalmente, coloca um capacete da invisibilidade. E em geral, o grego antigo, ele sequer citava o nome do Hades por medo, né, de alguma coisa nefasta ocorrer. Isso é significativo a gente levar em conta, porque aquilo que a gente desconhece
ou aquilo que a gente não pode, né, sobre o que a gente não pode exercer qualquer controle, é muito assustador. E o Plutão é uma partícula, né? Ele é uma titicazinha de planeta pequenininho, lá nos confins do Sistema Solar, que já chegou a ser tido como planeta anão, depois os astrônomos mudaram de ideia outra vez. Mas aquela coisinha pequenininha, em termos simbólicos, quando passa em algum ponto de um mapa astrológico, individual ou coletivo, causa um estrago, mas é uma coisa assim avassaladora. E qualquer coisa que ele toque se torna uma mudança, uma modificação de padrões, de morfologia, de conceitos irreversível. Não tem mais como voltar atrás. É como a morte. Daí o Deus da morte. Então, tocou alguma coisa, é a morte. Só que ele não é visto, não é visível, ele é um processo. Está associado a grandes questões e movimentos de massa, questões coletivas, está associado à morte por diversos motivos diferentes, mas, sobretudo, o que é um vírus? É uma partícula ínfima, invisível, que te contamina e pode acabar contigo. Aquela coisinha de nada que vai se multiplicar no teu organismo e vai acabar com você se você não cuidar. E aí, esse outro mesmo fator, né, vai mexer com vários tabus. Plutão é o planeta dos tabus. Né? O planeta da morte, do sexo, né, são tabus. Tabus na maioria das sociedades. Então, quando você fala, às vezes não se fala de morte, né? Às vezes fala, pô, fulano, assim, quando eu morrer, pô, não fala disso, né? Não fala disso, é um tabu. E sexualidade também. Todos os espectros de sexualidade são considerados tabus, especialmente nas sociedades atuais, né? Em que esse assunto está sendo rediscutido durante a do Plutão em Capricórnio. Ele está quebrando todos os paradigmas de segurança, continuidade, durabilidade e conservadorismo. Então, vem essa coisa e provoca uma reação exacerbada contra. Essas coisas geram medo, porque a gente tem medo do que a gente não pode controlar. Plutão é incontrolável. É pulsão inconsciente em termos freudianos. É um gigantesco processo de movimento do inconsciente coletivo, falando em termos junguianos. Então, assim, ele, dentro do que eu estou acrescentando e não discordando do texto que o Giancarlo vai elaborar mais um pouquinho aqui, ele é o grande fator que está mobilizando essa paranoia coletiva, né? Porque, assim, se você pensar no lado sombrio, porque tu tem luz e sombra, Plutão é o regente moderno do Escorpião, o regente tradicional sempre foi Marte. Mas a gente moderno do Escorpião. E se você pegar, assim, do ponto de vista psicológico, na parte sombria, né, a luz, o Escorpião tem luz, é lindo, maravilhoso, perseverante, vai ultrapassar obstáculos, vai quebrar barreiras de ilusões, não vai deixar superfície, não vai ficar nas coisas da superfície, vai sempre muito fundo nas coisas, é aguerrido, passional, é sensacional. Mas tem o lado sombrio, que é paranoico pra caramba, né? Se a pessoa se deixar levar, vai entrar na paranoia, assim como qualquer um dos 12 signos do zodíaco, quando é enfático, podem ter um problema que a sua sombra vai expressar. Então, um não é melhor que o outro. Então, nesse caso, uma das facetas sombrias do Plutão é a paranoia coletiva, é a paranoia, a percepção de que alguma coisa, alguma canalice da grossa que eu não vejo, eu não posso provar ainda, mas eu tenho certeza, está ali. Tá? Aí entra as teorias conspiratórias. Ele foi tocado ali, foi tocado por Saturno, está sendo tocado na hora que a gente está gravando isso aqui por Júpiter. Tudo que toca amplia aquilo que toca, inclusive a luz e a sombra, vai para tudo quanto é lado, se espalha para todo lado. Que nem um ventilador onde você joga determinadas coisas que espalham, né? Então, e isso aí está dentro dessa questão. Mas aí, agora sim, já dei toda a introdução do processo, vou passar aqui a bola para os dois, na verdade, primeiro para o Giancarlo, mas quando tiver o insight, pode falar no meio, pede a palavra, né? A gente para no meio. E o Giancarlo fala daquele teu artigo, foi sensacional. Eu venho observando já há algum tempo, não é de hoje, né? Essas teorias mirabolantes, terra plana, vacinas agora, né? Que são criadas para causar mal à humanidade, a Lua é uma estação espacial que nem a Estrela da Morte, né? Tem umas coisas loucas, né? A gente está vivendo uma espécie de medievalismo, né?
A gente está vivendo uma volta da era medieval. Eu acho que essa passagem de Saturno em Capricórnio trouxe um conservadorismo, trouxe um princípio mais antigo no modus operandi da sociedade. Eu acredito assim, essa passagem, que é breve, né? Acho que a partir do dia 18 de junho, Saturno sai, volta só lá em dezembro para Aquário, ele vai retrogradar nesse ínterim. Essa passagem ela é uma provocação perigosa, porque a tentativa da ciência encontrar recursos e ferramentas para combater o vírus passa a ser tiro na água, porque uma vez que Urano ele tem essa função, ele é o dispositor, né? O Saturno está em Aquário, Urano é o regente Aquário, então esse dispositor, a condição de Saturno como o filho de Uranós, né? O céu, está em uma briga aí titânica, né? Uma briga cosmogônica, perigosa, entre pai e filho, onde não há uma comunicação entre o regente do signo que o Saturno está, provocando assim deliberadamente o confronto ou mesmo o descrédito da ciência. O Saturno corta os bagos do Urano, né? Exatamente, está cortando os bagos da ciência. Agora, olha só, Giancarlo, só licencinha rápida, porque me deu um insight enquanto você estava falando, de abrir o mapa. Isso aqui é um Ótimo. Ele é um relógio astrológico. Enquanto a gente está falando, o tempo está rolando, e vocês vão ver, vão notar aqui que o ascendente está mudando minuto a minuto. A cada minuto ele troca de grau, tá? Isso aqui são os minutos de arco e aqui é o grau de arco. E quando eu comecei a falar de Plutão, de Escorpião. Olha aqui o ascendente onde é que estava. Em Escorpião. E interessante o seguinte, isso, para quem está vendo, não foi planejado. Nós tínhamos encontro para as 14h. E verdade. Por causa de um problema técnico que o Adílio teve, né, e o problema lá do Pedro, que ele também não pôde, a gente falou, então vamos tentar transferir para a noite até o Adílio conseguir resolver o problema técnico dele de internet, né? E olha só o que deu, né? A gente começa falando de uma coisa com essa cara, né? E isso é que a gente chama junguianamente de sincronicidade, porque não estamos, né? Vou voltar eu tinha comentado grande. isso, exatamente isso, do Plutão representar o vírus, né? Uma coisa que é interessante, que o Plutão, ele, tanto em Roma como na Grécia, principalmente na Grécia, quanto Hades, né? Que eles estão correlatos, né? Eles são associados. Tem uma pequena variação entre os deuses gregos e romanos, pequenas nuances, né? Então, essa posição que o povo tinha em relação a Hades, na Grécia Antiga, eles não tinham nem tempo para adorar Hades. Eram em cavernas, eram tocas, eles depositavam ali e saíam correndo. Tipo, ó, eu quero a tua proteção, mas eu não vou ficar não, tô dando na pipa. Isso lembra Serapis, né, Adílio? É verdade. Tem templo de Serapis que é muito parecido, o culto de Serapis é muito parecido com situações de culto a Hades, né? Verdade. A gente tem isso aí ao longo da história, né? Essa questão ele tocou numa questão que é interessante dentro da história que a religião e o pensamento filosófico ou científico, seja o nome que você queira dar, né? Ou não religioso que seja, das academias antigas, né? Ou mesmo das academias medievais, entrava em choque. Eu não sei bem o que eu conheço de astrologia, mas no aspecto simbólico, até relacionado à alquimia, né, ao aspecto da magia. Né? Mas eu vendo vocês fazerem a interpretação, me lembra bem aqueles ciclos que tem na história, que a própria alquimia vem trazendo, né, de que você vai tendo aquelas fases, desde que você sai do nigredo, né, do negro, né, passando pelo albedo, né, chegando ao rubedo. Então, são fases históricas que a gente tem até chegar à pureza de uma informação. Né? Então, aí o Giancarlo falou, parece que a gente voltou a tempos medievais, mas, na verdade, talvez seja um pouco disso. Eu não sei como é que astrologicamente vocês veem isso, né, da questão cíclica, mas talvez seja isso que ele falou mesmo. Eu acho que, em alguns aspectos, nós estamos revivendo historicamente, ou simbolicamente também, né? Você falou aí de sincronicidade, aí vamos lembrar lá os símbolos do Jung, a gente está revivendo muita coisa que a humanidade já reviveu em momentos, seja lá na Idade Média, ou até mesmo pós-iluminismo, e o que rompe isso? Né? Eu gosto muito de um cara chamado Thomas Kuhn, que é um cara que escreveu sobre paradigmas científicos. Né? Vocês conhecem. Popper Kuhn e o Feyerabend, que são os 3 caras do paradigma científico questionável. Né? Exato, exatamente. Tem um livro dele
do Thomas Kuhn, no caso, é a estrutura das revoluções científicas, onde ele fala dessa questão de um paradigma se esgota, aí vem um outro, né, para superar esse paradigma e mover, assim, a busca, né, da humanidade. Isso, no caso, ele está falando muito pelo desenvolvimento da ciência. Mas, de uma maneira mais geral, né, expandindo essa ideia para a humanidade, eu acho que esse conflito que vocês estão colocando aí de ciência e opinião, né, senso comum, eu acho que está dentro de um... E o WhatsApp, pois é, o fake ciência news. versus WhatsApp. O WhatsApp é o grande movedor, né, dessa história da nova ciência, né, com todas as aspas aí, infelizmente. Mas eu acho assim que a gente está revivendo um novo ciclo. Eu não sei se astrologicamente isso aparece em algum momento, esse senoide, assim. Aparece, assim, só pedindo licença rapidinho para o Giancarlo, né, porque ele também está com um monte de coisa bacana para falar também, mas assim, deixa eu acrescentar esse dado em função da questão do Adílio, porque a história é irrepetível. Assim, não existe esse negócio, a história se repete, não existe isso aí é invenção. A história não se repete, porém, ciclos estruturais, processos estruturais, sim. Né? Sim. Você tem isso em termos de psicologia junguiana, em termos de arquetipologia, ou ainda se você pensar em termos de antropologia estrutural, por trás das roupagens sobre as quais, ou ainda tem uma outra teoria, a teoria do imaginário, que é um processo mais ou menos perene, cuja modificação de padrões é lentíssima, bem estilo Fernando Brodel, né, falando de história de longa duração, é muito lento. Então, se é que há de fato uma modificação, que a gente não tem nem parâmetros para dizer que há modificação do símbolo, do padrão, né? Então, por trás de todas as muitas camadas históricas, sociais, contextuais, há todo um padrão que pode, de fato, ser recorrente, mas que se manifesta de maneira muito particular, provisória e localizada de acordo com o contexto. Que, aliás, até a gente vê isso, quando vai ler um mapa de alguém, vai fazer a leitura de tarô de alguém, tudo depende do contexto. Então, a mesma coisa, os ciclos são recorrentes, uma coisa que acontece. Tem até um vídeo aqui no canal falando sobre os ciclos de pandemia, ciclos de epidemia e de pandemia, em que eu vou analisar ciclos de Plutão, sobretudo de Júpiter e Netuno, e o dos nodos lunares, que estão sempre recorrendo no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar, nas mesmas épocas. É o eixo Gêmeos, Sagitário, Câncer, Capricórnio e Touro, Escorpião. Sempre. Uma vez só que deu Áries e Libra, só. Dentro da pesquisa que eu fiz. O resto foi tudo nesses três eixos aí. Tá? Uhum. Impressionante. E quando alguma coisa mexe com o pulmão, é eixo... Vai do Capricórnio, Câncer, para o Sagitário, Gêmeos. Gêmeos rege o pulmão. É curioso isso, né? E aí numa segunda onda, né? Os nodos lunares vão cair no eixo Gêmeos Sagitário agora dia 5 de maio. 5 de maio de 2020 vai entrar. Então, se as prevenções não melhorarem, não intensificarem, e se os outros recursos de proteção também não forem mais distribuídos, o negócio pode criar uma segunda onda aí de contaminação. Né? Agora, é muito importante, desculpa, é muito importante até fazer um paralelo, né, em função do que o Adílio falou, que você falou sobre a questão das redes, né, redes sociais, porque devemos lembrar que Netuno está em peixes e o pessoal está tendo comportamento de cardume, né? Tá todo mundo cardume. Então, aquela coisa de mundo abissal, aquela coisa de regiões abissais, assim, marítimas, onde as pessoas não veem a luz. Elas vivem num estado de escuridão. E uma coisa também interessante, Joseph Campbell, que foi importante mitólogo, ele diz que o circuito, né, o ciclo do herói, nós estamos naquilo que a gente chama de catábase, a descida ao reino dos mortos, a descida à parte mais baixa da roda do ciclo do herói. Então, nós estamos vivendo o período mais baixo da jornada do herói, que é a catábase. Depois tem a anábase, que é a subida, né? Mas esse período da catábase, a gente só tem contato com forças obscuras, como plutonianas, saturninas, né? Através do mapa, né? Aí ainda você está falando de comportamento de cardume, eu lembrei que é uma coisa netuniana, pisciana, netuniana, e o Netuno, Poseidon, né, pelo lado grego do simbolismo, Poseidon é deus dos terremotos. Exatamente. Terremotos, tsunamis. Olha aí, olha que coisa curiosa.
no último eclipse de dezembro, eclipse solar do ano passado, 2019, a sombra do eclipse passou ali justamente na Indonésia, ali na parte do Pacífico, do Oceano Índico e tal, e aí em cima, uma parte da sombra passou em cima da China, né? Justamente de onde parte ali, segundo os especialistas, a onda do coronavírus. Mas também, nesse período que compreende 6 meses entre um eclipse e outro, entre um eclipse solar e outro, está disparando o que mais tradicionalmente ocorre, que é terremoto, erupção vulcânica, tsunami, né, e guerra. Né? A guerra ainda não aconteceu, espero que não. Mas a erupção vulcânica, pelo menos uns 5 vulcões de uma vez só, um atrás do outro. Foram 15, desculpa te interromper. Foram 15 erupções registradas já esse ano. Saiu até no Facebook. Então, é como se a Terra tivesse, ao mesmo tempo em que a gente tem as notícias e vários lugares estão mais limpos, né? As águas de Veneza têm golfinhos, os Himalaias, depois de 30 anos, agora estão visíveis, etc. Ao mesmo tempo, parece que a Terra está se mexendo, né? E foram registrados já 15 esse ano. Né? Adílio, como é que tu vê isso? Krakatoa aí, né? Que todo mundo Você fala, que é... Né? Oi? Não, é que falhou aqui para mim, o quê? Krakatoa, né? Krakatoa, é o famoso, mas foram vários, tem vários sismos registrados. Isso aí é um estudo que a gente tem que fazer, né? Astrologicamente falando, a gente vê que ciclo que está batendo com essas deve estar batendo com o eclipse. E o eclipse interessante. É Capricórnio, né? Estava em Capricórnio quando ocorreu, e justamente agora, né, estamos com o Sol passando em Áries. Está fazendo com a posição do eclipse. Olha só que louco. Posso fazer uma observação rapidinho? Faça 2, 3. Uma observação que eu fiz no ano passado, quando vi aquela conjunção já para o dia 20 de março dos 4 planetas, né? O Marte mais afastado, veio o Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio, que foi no dia 20 de março. Eu coloquei a seguinte metáfora mitológica que dizia que Éfestos estava forjando novas armas junto aos Hecatôncrios e os Cíclopes, né? Para uma nova guerra entre os titãs e os olimpianos. Aí eu falei que haveria uma possibilidade, uma tensão entre 2 países, começou com os Estados Unidos e Irã, mas eu acho que não vai ficar muito barato, não, com essa história de China e Estados Unidos. Eu acho que vai sair alguma coisa daí. O negócio está... Os vulcões, né? Vulcões com Etna. Eu falei que o Éfestos ele fazia as forjas na base do Etna. Né? Quando o Etna solta fumaça, porque a festa está batendo lá, fazendo arma. Isso. Imagina porque a porrada vai comer. Vamos lembrar das tensões entre Brasil e China agora também. Infelizmente, estamos totalmente desnecessárias, né? Mas, enfim. Mas eu acho que essas tensões vão se espalhar, né? Vão se espalhar pelo globo todo. Mas Agora, são tensões que são causadas justamente por essa onda que, assim, eu julgo que é o seguinte: a gente está vendo a manifestação externa, consciente, sociológica do problema, mas tem uma onda inconsciente acontecendo aí, né? Uma grande onda inconsciente, que é justamente essa onda que gera o medo do desconhecido e o temor do descontrole. Bom, é aquela coisa, a gente não tem controle sobre quase nada, né? Seria bom todo mundo estudar estoicismo agora, né? Estudar um pouquinho de Sêneca, né? Porque não tem controle sobre quase nada. É muito pouca coisa que a gente tem algum controle, mesmo assim tem sempre algo que sobrepõe. E, de repente, essa onda inconsciente, ela tá vindo na forma de pancadas, de coisas que a gente fala assim, não, nós temos o poder de intervir. Não tem poder de intervir. Você tem que reagir e surfar nessa onda, que é o que eu gosto de dizer, que é o arbítrio da gente. O arbítrio da gente é uma porcaria minúscula. Faz uma diferença danada, mas é uma porcaria desse tamanho. Porque você está diante disso. Que arbítrio você tem quando você está dentro do útero da sua mãe? Que arbítrio você tem quando você tem 1 ano de idade? O único arbítrio que você tem é chorar para pedir mamar, né? Para pedir alguma coisa para comer. Não tem mais arbítrio, cara. Não tem arbítrio. Então, assim, dentro de determinadas condições, mesmo muito adulto, você não pode pular de um prédio e esperar que você vai flutuar, porque você tem arbítrio. Você não tem asas, né? A não ser que você ponha um equipamento. Aí é outra coisa. Mas você continua sendo humano, você ainda é sujeito a ciclos, você vai envelhecer, você vai morrer. Pode ser que daqui a algumas centenas de anos ou menos se descubra um meio
da gente não morrer mais, né? O que eu acho uma coisa meio esquisita, porque a morte dá sentido à vida, né? A morte te tira daquela condição medíocre, né, de um ser humano para te dar sentido, para te dar significado. Então, assim, vamos supor, a gente está sujeito a um monte de coisa, educação, país, época, organismo, genética. Como assim? Que as pessoas são muito egocêntricas, acham que o arbítrio é uma coisa gigantesca. Não é. E isso aí está servindo para ensinar todo mundo, que a gente não tem esse poder todo, né? E eu tenho uma questão aqui severa, assim, cascuda para o Adir, que para ele deve ser, ele vai tirar de letra, mas assim, como é que tu está vendo essa tentativa de desqualificação da ciência no momento atual? E assim, estou fazendo uma pergunta, eu vou me unir aqui ao Giancarlo na forma de simbolistas astrólogos também, porque o astrólogo é sempre muito desqualificado pelo modelo acadêmico vigente. Tem N razões, algumas delas eu concordo, tá? Eu já disse isso taxativamente várias vezes, eu concordo, porque tem muita coisa vaga, muita bobagem sendo falada, e, assim, o que adianta eu dizer que, de repente, o signo tal vai ficar melhor assim, porque aquilo ali é uma variável só, né? Não é suficiente para você determinar com detalhes rumos da vida de coisa nenhuma. Então, muitas vezes as pessoas tomam isso como uma verdade. Então, muitas vezes, a crítica do meio acadêmico ela está muito bem fundamentada. Outras vezes, na maioria esmagadora, não, porque não conhece aquilo que está criticando. Mas, assim, na condição de alguém que já se viu criticado, desqualificado muitas e muitas vezes, já viu discurso, frases sendo interrompidas no meio por eventuais orientadores, né, que não chegaram a ser por causa disso, né, tendo frases cortadas no meio, porque tinha astrologia no meio de um trabalho acadêmico. Como é que você vê essa situação se invertendo, ou pelo menos, aspas, né, se invertendo, com o senso comum fazendo isso, com o cientista, que justamente aquele que está produzindo um saber confiável, é atestável, provável. E como é que você está vendo isso aí, Avílio? Eu acho que, mais uma vez, eu vou cair naquela questão de como eu vejo sendo um ciclo, né? Nós vivemos uma descrença do pensamento filosófico-científico, que não havia uma separação muito clara, vamos supor, na Idade Média, né? Então, agora a gente vai falar um pouco da nossa civilização aqui, né? Mais eurocentrada, já que a gente foi descoberto, né? Também, entre aspas, os europeus. Então, a gente tem essa história aí centrada sempre nesse conhecimento europeu e etc. Depois do século XVIII, aquele processo do iluminismo, que também, de uma certa maneira, alavancou várias organizações, várias ordens foram alavancadas por esse processo. A gente pode citar a maçonaria, por exemplo, como uma que se beneficiou diretamente, né, desse processo de pensamento, de razão, estruturação das ideias, entre outras também, né? A ciência, durante muito tempo, falou praticamente como voz única e foi colocando à margem, né, todas as outras formas de pensar, né? Até como num novo ciclo, uma forma de você ter uma contraposição a tudo que tinha acontecido na Idade Média, né? Na qual a igreja, o pensamento religioso estava ali como centro, né, do negócio. A ciência passou a ser o centro do pensamento. Um detalhe, começamos a falar de vida acadêmica quando o ascendente entrou em Sagitário, olha aqui. E igreja. No que rege o meio acadêmico, exatamente. Ciência, ele verdade. Sagitário. Olha que coisa. Exato. Mais uma coincidência, né? Mais uma coincidência. Coincidência que não é coincidência. Sincronicidade. Mais uma sincronicidade. Mas, assim, e durante muito tempo essa ciência reina ali absoluta. Aí, quando a gente chega aqui no início do século XX, quando tem uma perturbaçãozinha no século XIX, vários pensamentos esotéricos surgem, ali na segunda metade do século XIX, mas quando no século XX vem Einstein, a mecânica quântica, principalmente a física se estabelece, e depois, principalmente da Segunda Guerra Mundial com a bomba atômica, a ciência, em especial a física, passa a ser, para várias gerações, o grande centro, né? A grande referência. E, é claro, a gente vê, somente depois das atuações aí de separação de igreja e Estado, como é que as religiosidades, esse tipo de pensamento, vai ficando à margem. Então, a ciência passa a ser o pensamento central e tudo isso que a gente chama de astrologia, a alquimia mesmo,
que em outros tempos deram origem a outras formas de pensar, como a química, por exemplo, né? A gente, em grande parte, deve muita coisa à alquimia. Essas ciências vão se tornando ciências chamadas de marginais. E a ciência central passa a ser essa ciência oficial, né? A farmácia, a biologia, como eu disse, em especial a física. Só que à medida que essa geração, esse pessoal do primeiro século, aí da primeira metade do século XX, vai falecendo e outras coisas vão acontecendo, principalmente depois da exploração da Lua, a gente começa a perceber uma nova reversão desse pensamento. Talvez eu estou dando esses fatos para, de repente, como enquanto astrólogos, depois vocês até tentarem achar alguma correlação. Então, principalmente do final dos anos 60 para cá, quando a questão da Lua se tornou coisa banal, de novo, a ciência começou, a física começa a ser substituída pela biologia, o projeto Genoma, né? Não existem grandes descobertas da física, né? Nem grandes efeitos, né? Ou feitos da engenharia e da física depois do homem na Lua, né? E a biologia vai substituindo isso. Só que a impressão que se dá, a gente discute isso muito em História e Filosofia das Ciências, em que momento há essa ruptura da crença na ciência pela substituição, novamente, da crença na religião ou no senso comum, ou seja, nas opiniões como substitutivo da ciência. Não se sabe exatamente quando isso aconteceu. Existem esses fatos que eu estou colocando aqui e vai num crescente. E hoje, algo diferente do que acontecia, por exemplo, pós-era atômica, né? Mas hoje, por exemplo, em instituições europeias fazem pesquisas, inclusive aqui no Brasil, sobre no que as pessoas acreditam mais, na ciência ou na religião. Aí eu estou falando eu da vi religião. Essa pesquisa. Vocês devem ter visto. A religião institucionalizada. Institutos como tem aquele Wellcome Global Monitor, uma instituição inglesa, né? Então, 140 mil brasileiros, segundo essa instituição, por exemplo, foram entrevistados, e por volta, assim como acontece na França e nos Estados Unidos também, isso não é um fenômeno só aqui nosso, no Brasil, por volta de 70%, na França um pouco menos, nos Estados Unidos um pouco mais do que nós, mas nessa faixa entre 55% a 79%, dependendo do país, das pessoas, quando confronta ciência e religião, na dúvida, ficam com a religião. Novamente, o que já aconteceu em outros. Né? E por quê? Porque eles não veem, mas eles não veem o retorno da ciência para o dia a dia como eles veem para a religião na concepção de grande parte dessas pessoas, né, da maioria das pessoas, por incrível que pareça, no Ocidente. A gente está falando de países no Ocidente. Em países considerados desenvolvidos, essa diferença, essa descrença na religião tende a diminuir. Né? Enquanto maior a diferença socioeconômica, essa descrença, aliás, na religião tende a aumentar. Então, a gente percebe hoje indicativos socioeconômicos, né, tendem a facilitar, não que a religião não mereça, mas são falas diferentes que uma não pode substituir a outra. Né? O método científico, o linguajar da ciência, né, a comprovação por experimentos e experimentos, que aí é que vem o problema com a astrologia. Né? A gente não consegue pegar a astrologia e botar num laboratório e dizer assim, eu vou repetir 50 vezes o que você está falando. Né? Mas, claro que não. Da mesma maneira, você não faz com a história, com a sociologia, com a filosofia, com a antropologia. Exatamente. Porque são falas distintas. Né? Assim como a filosofia, a religião é uma outra fala, uma terceira fala, né, que não dá para ser comparada. A mesma coisa você botar na mesa e dizer assim, feijão, banana e carne são a mesma coisa. Não são. São não são. cursos que são díspares, porém eles partem de uma mesma fonte, que é o conhecimento. Você pode usar todos em paralelo, ou pode usá-los em convergência, mas eles não são a mesma coisa. Não são, exatamente. Saber transdisciplinar. Né? Eu gosto muito daquelas teorias propagadas pelo Edgar Morin, né? de complexidade, transdisciplinaridade e o pensamento complexo, que mesmo os saberes díspares como esses vão chegar um momento que a racionalidade e a irracionalidade, o Homo sapiens e o Demens, vão falar simultaneamente uma verdade. Você vai constatar uma verdade através da contraposição e da síntese dos discursos. E a ciência, desde o positivismo para cá, não estava conseguindo fazer. E aí,
eu vou aproveitar e fazer duas coisas com o que você está falando. Uma é recomendar, muito cara de pau agora, passando óleo de peroba na cara, recomendar a leitura da minha tese de doutorado, que é disponível gratuitamente, pode baixar lá no blog, no projetoluminar.wordpress.com.br. Tá? É só procurar, bota no Google, Carlos Holanda, Prometeia, Reencantamento do Mundo, vai achar. Porque fala exatamente disso. Só que, assim, em vez do negócio, a meu ver, dentro do estudo, da pesquisa que eu fiz, indicar essa mudança a partir dos anos 50 e 60, como o paradigma científico ficou mais claramente, notoriamente modificado, né, da física para a biologia e assim sucessivamente, eu já consigo detectar aquilo ali já na virada do século XIX para o XX, né, com um processo de reencantamento do mundo, né, com a coisa vinha germinando desde ali, no momento em que associações como organizações iniciáticas pegam o conhecimento científico já nascente, já bem consolidado, já naquele começo no final do século XIX, e falam assim, não, vamos dar para as nossas proposições metafísicas um corpo de metodologia para testá-lo e para tentar comprová-lo. E aí isso vai acontecer entre pessoas de organizações iniciáticas, entre os espíritas já nascentes ali, e isso veio nas subcorrentes da ciência oficial se desenvolvendo, que é uma coisa que não aparecia. Chega ali nos anos 60, com toda aquela ebulição até o filme Hair é uma expressão disso, né? Com toda aquela ebulição da nova onda orientalista, e aí a gente tem uma nova onda, um novo crescimento daquele reencantamento que acontecia no final do século XIX. E tudo isso que a gente está falando vai voltar lá para o artigo do Jean. Porque, mais uma vez, é aquele negócio que ele falou. Manda ver, Jean. Olha, eu percebo o seguinte. Desde que Plutão entrou em Sagitário, né, e isso pega principalmente nos anos 90, a igreja ganhou muito poder. E a igreja, ela migra do templo para a política quando o Plutão entra em Capricórnio. Então, o que acontece? Com essa passagem também do Júpiter em Capricórnio, você vê assim, a tentativa de implantar o criacionismo nas escolas, a própria igreja tentando fazer inserções dentro do meio político, seja nível de ministério, a nível de prefeituras, né, Senado, Câmara, enfim, a gente vê aí a tentativa da igreja usurpar, né? E aí nós temos um advento novo com a entrada do Plutão em Aquário, que vai acontecer a partir de 2024, que, lembrando, até se o Adílio me corrija se eu estiver falando uma besteira, mas nós vamos viver agora uma fase em que a ciência vai se apoiar mais na base tecnológica. O poder, né, a robótica vai ganhar muita força, e eu tenho um cientista, um cyber cientista, inclusive engenheiro-chefe do Google, chamado Ray Kurzweil. Ele é um importante escritor, inclusive ele que dá os títulos, os nomes, as várias nomenclaturas que você vê dentro do ambiente informatizado, né? E o Dr. Ray escreveu um livro chamado A Era das Máquinas Espirituais. Nesse livro, ele fala da singularidade, né? O Baudrillard também, que é um escritor que escreveu Simulacra and Simulation, ele fala que a singularidade é quando o robô, a atividade artificial suplanta a mente humana. Isso vai acontecer na passagem exatamente do Plutão em Aquário, quando as máquinas vão ter uma força, uma autonomia muito grande. Eu sempre brinco com o pessoal que é terraplanista, por exemplo, eles vão virar funcionário de robô. Vão começar a varrer para robô. Vou começar a trabalhar para robô, vamos começar a virar funcionário de robô, porque do laboratório vai ficar migrado para a parte de robótica, como, por exemplo, essa parte de replicantes, né, nanotecnologia. A gente vê isso vastamente ampliando-se a cada momento. Só que ocorre, a informação é manipulável. Na China, por exemplo, os robôs começaram a se opor ao comunismo chinês, e foram desativados, né? Tipo, esse robô está falando demais, vamos tirar ele da tomada, porque ele está falando... Então, quando a atividade, a mente, né, a inteligência artificial começa a trabalhar questionando o sistema se sente ameaçado. É uma característica também plutoniana, o medo, né? O medo daquilo que nós não podemos ter controle.
O medo é uma coisa Saturno-Plutão, né? O primeiro pelo Plutão que é assim, o que é? Como é que eu vou controlar um tsunami, né? Não dá. E o medo é o Saturno, né? Que é o desejo de ter controle, né? Justamente como é que eu faço para botar. É a muralha do castelo. Por que castelo tem muralha? Porque vem uma horda invadir, né? Alguma coisa de uma horda. É E é uma... uma coisa também, uma coisa bem interessante também é associado à posição do vírus, que quando a gente pega o arcano 13 do tarô, a morte, ele não tem título, porque era proibido falar o nome morte no período da peste. É como falar o nome de Hades, vamos falar o nome de Plutão. Então, esse arcano, durante muito tempo, não teve título. Inclusive, nos baralhos marcelenses, nos baralhos franceses, não carrega título, porque coincide com o período da peste bubônica e peste negra. Então, essa é uma curiosidade, visto que nós estamos vivendo uma fase de terror, muito terror psicológico. Eu vejo que há muito terror psicológico por trás dessa onda toda que está acontecendo. Manipulação, principalmente de informação, né? É, verdade. Isso é uma coisa que tende a piorar, viu? Porque ou se estabelece uma forma de contrabalançar, né, um contraponto a essa explosão de informações aleatórias, ou esse negócio vai tomar conta das cabeças, porque a informação não é só a informação, é um negócio, como eu sou da área de teoria da informação mesmo, de teoria da comunicação, além de história, assim, informação, código, é uma coisa tão poderosa que é basicamente o modo como o universo inteiro é construído. Como todas as coisas são construídas, são informações. Quando a gente estuda Kabbalah, né, eu sei que vocês dois estudam tanto quanto a gente estuda Kabbalah, a gente vê que o universo é construído, né, pelo menos na metafísica da Kabbalah, é construído com letras, né, com o alfabeto hebraico. Né? Claro que, dependendo da tradição, vai ser outro alfabeto, vai ser outro códex, mas vai ser um código. É um código que, se você trocar, porque é a base da numerologia, inclusive, se você trocar um detalhe desse código, como a genética, muda tudo, provoca uma mutação na realidade. E se no genética você tira um pedacinho daquela espiral de DNA, né, troca por alguma outra coisa, você pode ter uma mutação monstruosa. Na realidade, se você alterar alguma coisa, você pode ter uma coisa horrível ou uma coisa muito boa. Então depende, né? Que é basicamente essa modificação no paradigma mental, no paradigma inconsciente, nos modelos de concepção de realidade, são os processos conversores. E aí, quando o Adílio fala assim, dos anos 60, 50, 60, 70 para cá, que há essa mudança muito gradual, né, mas muito impactante de paradigma científico, o que acontece ali? É uma mudança de código, é uma mudança de um detalhe no discurso, na atenção e no discurso. Então, quando você tem uma física newtoniana questionada, contestada por um Einstein, e em seguida você tem uma física einsteiniana questionada pelos quanta, você está mudando você está fazendo uma conversão do seu paradigma norteador filosófico da realidade. Você quebra a sua realidade todinha para reconstruí-la inteira com base num detalhe que você coloca no meio daquele texto, porque a realidade é um texto, né? Que é como um mapa astrológico. O mapa astrológico é um texto que você lê, né? Assim, como o Adílio não está tão habituado, o Adílio entende muito de simbolismo astrológico, ele que é modesto, mas é que ele, assim, ele é um alquimista por excelência. Tá? Ele não fica habituado a ler mapa, né? Mas assim, trocou na operação alquímica um dado, mudou tudo, o rumo, a trajetória do negócio todo, né? Você está fazendo uma operação, está montando um remédio dentro de um tubo de ensaio, dentro de uma centrífuga, você trocou 0,00 dízima periódica de um elemento, você já não tem mais aquele elemento que você queria. Essa questão aí da mudança de realidade é essa verdadeira conversão que a gente está passando. E a gente está vendo também o poder migrando do Ocidente para o Oriente, né? Porque ao longo da história, o Adib também há de me corrigir se eu estiver falando uma bobagem, mas a história tem essa variação. O poder fica às vezes concentrado mais no Oriente, fica concentrado no Ocidente, e parece que está migrando de volta para o Oriente. Você vê pela invasão muçulmana islâmica, né? Todos os lugares, a inserção, a própria China economicamente tentando suplantar os Estados Unidos, né? Então a gente vê que existe uma tentativa, não vou dizer que existe uma tentativa exclusivamente hegemônica, mas existe uma tendência à imposição, inclusive cultural, né? Cultural religiosa, que a gente vê nas entrelinhas acontecendo nesse aspecto. A gente tem que lembrar, assim,
um detalhe que acho que amarra um pouco o que vocês dois estão falando. A gente teve uma época, os árabes, por exemplo, predominaram muito quando um tipo de conhecimento era o centro, né? Vamos dizer assim, a religião, a filosofia, etc. De uma certa maneira, a Europa pega aquilo, né? Tem as guerras de expulsão dos árabes, a gente centra aquilo lá na Europa, e hoje tem um novo movimento, como o Giancarlo falou, em relação a uma nova forma de manifestação da cultura que a gente vê em relação ao Oriente. Eu acho que isso já começa um tempo atrás, com aquilo que vocês falaram, da tecnologia, né? Que vai dar provavelmente um ápice, como o João Carlos falou, em 2024, porque nesse processo que eu vejo de transformação, de mudança de paradigma, né, a física era uma coisa que, por exemplo, quando você dizia assim, a engenharia física levou o homem na Lua, e todo mundo sabe, olha, na televisão a Lua está lá, todo mundo vê. Mesmo as pessoas que não estão acostumadas com nenhum tipo de diálogo, seja ele místico, ou até mesmo religioso, ou científico, ele é uma coisa palpável. A televisão, meu Deus, é uma coisa... Quando ela foi criada em 1950, foi uma coisa fantástica, assim como o cinema lá atrás, né? Tudo isso foi causando impacto. A biologia é uma coisa micro, ninguém vê um genoma, ninguém vê um DNA, né? Esse vácuo que provavelmente ficou, né, ele foi preenchido em grande parte, na minha visão, e pelo que eu tenho acompanhado o pensamento da filosofia das ciências, por duas questões. A gente tem a questão religiosa, que carrega muito consigo do senso comum, do opinativo, e a teoria da informação. A revolução da informática preenche essas lacunas. Então, hoje, qualquer pessoa tem acesso, você somou uma coisa com a outra, né, os dois fatores, você tem acesso, teoricamente, a qualquer coisa. E você pode também se expressar, né? Qualquer um pode se expressar em algum lugar, em qualquer rede social, sei lá, até mandando WhatsApp para televisão. A gente tem canais de TV que tem WhatsApp lá para comunica aqui. Então, hoje, uma boa parcela das pessoas tem forma de se comunicar, tem voz. Isso teve um lado muito bom, né? Democrático e etc. E nunca aconteceu nessa escala na história da humanidade. Mas também tem aquilo que o Humberto Eco falou uma vez, né? Que a internet tinha dado voz a um bando de imbecis. Bando de imbecis. Né? Com todo respeito. Como tem? Nossa, a gente pensava que não tinha tanto, né? Humberto Eco tinha sua razão, né? Onde ele previu, né? Provavelmente essa é uma frase não só de constatação, mas de previsão, né? A futuro dele. Incrível. Porque realmente é o que nós vivemos hoje. Uma pergunta para vocês. Que a gente está vivendo. Vocês não acham que, perguntando para os dois aí, vocês não acham que, em vez de uma polarização de poder, né, ou uma balança pendendo para um lado ou para o outro em termos de poder, será que, de repente, quando Plutão entrar em Aquário, a partir de 2025 até 2043, será que não vai ter uma pulverização desse poder, que é assim, uma expectativa, não sei se é muito maluca, que eu ainda preciso constatar outras coisas, mas uma expectativa que eu tenho, porque, como o Adil estava falando, que, assim, hoje qualquer um, inclusive o mais completo imbecil, pode fazer declarações que podem influenciar cabeças de tudo quanto é lugar. E mesmo, tanto pessoas inteligentes quanto imbecis absolutos. Então, de repente, isso aí é um ensaio. Isso aí é uma especulação bem doida que eu estou fazendo. Mas é um ensaio para essa pulverização de poder. Assim, excetuando-se, é óbvio, o poder militar, o poder nuclear, o poder das armas. Mas em termos de controle de informação, porque o poder mesmo está na informação. Como é que você, ou como é que você se ajusta de acordo com a informação? Como é que você reconstrói teu mundo de acordo com ela? Será que não tem essa pulverização, especialmente a partir esse longo processo? Plutão vai ficar em Aquário, né? Assim, poder para todo mundo, né? Não é Carlos, mas elite. me permite? Uma coisa que é interessante, eu lembro sempre de Nikola Tesla, né? Tesla, no início do século passado, ele dizia que partícula não existia sem ondas. Se você for capaz de acelerar uma partícula, ela se transforma em ondas. E que, na verdade, a partícula é apenas uma onda observável no tempo e espaço estática. Então, uma coisa que é interessante, porque nós estamos vivendo a era das ondas, né? Tudo se propaga através de ondas, e a própria função do Plutão, que é esse agente que trabalha com o invisível, né?
A gente vê que o próprio Adílio falou do genoma, do DNA, cromossomos e tudo mais. Nós temos aí a nanotecnologia como um processo que vai, por exemplo, dar suporte ao corpo. Uma criança chipada, uma criança que vai receber um chip intravenoso ou intradérmico desde criança, ela vai receber todo o suporte que vai guardar as informações do DNA dela. Então, se ela tiver ao longo da vida um problema cardíaco, o próprio chip vai avisar e vai liberar nanorobôs na corrente sanguínea para começar a trabalhar. Se a pessoa passar mal num ponto da cidade, o chip vai avisar onde a pessoa está no GPS. Agora, só um instante. Quem está ouvindo isso aqui, o Giancarlo não está maluco, não, gente. Esse negócio já está em pesquisa. Essas coisas só não estão massificadas, mas já existe todo um processo. Eu costumo dar aquele exemplo do exército americano e dos camponeses, né, dos agricultores japoneses, que tem exoesqueleto para carregar peso. Velhinho de 70 anos, Atlas, senhorzinho de 70 anos carregando 40 quilos de arroz aqui na mão. Eu não aguento 40 quilos de arroz a distância que ele anda. Eu pego 40 quilos aqui malhando, mas tento fazer o que ele faz ali com aqueles 40 quilos, né? É um exoesqueleto. Esse negócio existe. Essa tecnologia, ela para ser colocada em prática, não demora umas 2 décadas. Estímulos elétricos, né? Estímulos elétricos na medula, né? Estímulos elétricos no sistema. A própria neurociência está avançando de tal forma, né? Está fazendo conexões com esse processo tecnológico. Eu tenho esses 2 cientistas, o Nikola Tesla, né? O Stephen Hawking também é outro cientista que eu considero referência, com essa visão de Plutão Aquário, como uma reformulação do poder da informação através das ciências. Ou seja, o salto que nós teremos em um espaço aí de 20 anos, 25, no máximo 30 anos, vai ser tão significativo que o próprio homem não vai conseguir comportar esse processo evolutivo. Ele vai precisar se readaptar e ressignificar a própria sociedade e cultura a partir dessa transformação. Com certeza. Gente, como nós temos muito assunto, a gente vai ter que se reunir mais umas 50 vezes. Então, assim, com muita tristeza, porque eu queria varar a noite conversando com vocês. Eu tenho que pegar meu cachimbo, ressuscitar, e a gente tem que ir para Petrópolis, todos 3, né? Sejam bem-vindos. Pega um vinho, né? Vai comer naquela cantina italiana que tem perto do Santos Dumont. Boa sugestão. Né? E começa a falar sem parar até desmaiar, né? Mas, enfim, eu vou ter que encerrar aqui, então eu vou pedir só que vocês deem aí uma finalizada aí nas ideias que vocês querem dizer, que quiserem propagandear alguma coisa, falar alguma coisa dos seus trabalhos, sejam muito bem-vindos. Podem fazer, por favor. Filho, manda ver. Bom, então, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com o Jean Carlos, agradecer o Carlos Holanda, a oportunidade de trocar uma ideia, né? Acho que a gente pode marcar outros aí dividindo, subdividindo, porque realmente não acaba, né? E é um momento histórico, né, especial que a gente está vivendo. Fiquem em casa, né, um recado que eu não poderia deixar de fazer aqui. O recado científico. E também, né? assim, recado científico, né? Esse sim é um recado científico. Não é uma gripezinha passageira, é algo realmente que deve ser levado em consideração, né? E aproveitando também aqui, fazendo um jabazinho, já que o Carlos permitiu, por favor, de um projeto chamado Sabedoria Arcana, com 2 amigos. Isso, lindo, é maravilhoso, Sabedoria Arcana, maravilhoso. Que o Lincoln Mansur e Luiz Vieira. O Carlos já esteve lá com a gente, né, falando sobre astrologia, né? E foi muito bom, um dos programas que a gente teve mais audiência. Gente, escutem o podcast Sabedoria Arcana, muito podcast. Bom. Eu já aprendi coisa pra caramba com esse pessoal. A gente aprende muito, é muito Todo bom. dia 1º entra um novo, né? A gente teve um agora, né? Já vamos ter um de Cabala agora no dia 1º de maio saindo do forno. E já deixo aqui o convite ao Jean Carlos. Vamos no futuro, porque a gente de vez em quando chama, como fizemos com o Carlos, eu, o Luiz e o Lincoln, a gente chama alguém, ou mais de um, para falar sobre um tema. Nós já temos vários temas lá, um por mês, né? Então já fica o convite estendido de novo ao Carlos e ao Jean Carlos, que eu conheci, o prazer de conhecer hoje, para que a gente possa no futuro combinar uma outra participação lá. Então, fica aqui reiterado o meu convite para os 2 lá, para trazer para cá, porque a gente vai fazer o nosso também, que eu ainda não consegui com o mundo ainda.
Não, tranquilo, eu vou passar para eles e você está reiterando o convite. E no mais, desejo saúde aí, paz para todos. Tudo de bom. Perfeito. Prazer. Jean, manda ver aí. Bom, agradeço Nosso professor X. Xavier pode me chamar também do inimigo do Superman, como é que é o nome? O Dr. Silvano, né? Do Capitão Marvel. Eu sou quadrinólogo, eu adoro quadrinhos. O Holanda é um desenhista, um quadrinista de mão cheia. Gente, é uma satisfação. A quem está nos assistindo, eu agradeço também a chance dessa troca aqui. As pessoas sempre deixam também aí os seus comentários, né? Importante curtir o canal, que eu acho que é fundamental, porque o canal se mantém através das curtidas, né? Através dos comentários, divulgação. Eu sempre faço a divulgação dos meus trabalhos e eu tenho um curso que eu estou em andamento de astropsicologia, com módulos independentes, e já está indo para o 7º módulo. Então, eu falo das características dos planetas pela visão junguiana. E aí eu trato toda a nomenclatura, todas as terminologias, toda a abordagem, né? Essa próxima aula, a gente agora vai ser sobre Urano, Netuno e Plutão, vamos falar dos planetas transpessoais, vamos falar diretamente dos planetas que têm a ver com a questão coletiva, né? Com a questão da psique, do inconsciente. E eu tenho vários projetos na rede, é sempre bom me acompanhar no Facebook, quem quiser me acompanhar, Giancarlo Schmidt. Acho que o Carlos vai deixar meu... Acompanha Giancarlo, que vocês vão aprender um monte de coisa. Beleza. Tá certo? Gente, agora, assim, só para eu finalizar, vou finalizar aqui com o que é de praxe. Então é isso, gente. Se você gostou aqui do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like e aperta o sininho para receber as notificações das novidades aqui no canal. E outra coisa, a Escola Carlos Holanda de Astrologia está sempre oferecendo cursos nos quais vocês podem se aprofundar. O link para a plataforma de estudos online e também presenciais está aqui na descrição desse vídeo. É isso aí, gente. Um grande abraço e muito obrigado, Adílio, muito obrigado, Giancarlo. Até a próxima, hein? Valeu. Valeu. Até a próxima.